No vídeo de hoje, vamos falar de muitas informações importantes para empresas que pretendem implantar ou atualizar o controle do ativo imobilizado, o controle patrimonial. Peço para você que nesse momento curta o vídeo, assine o nosso canal. Isso é importante para que as informações possam chegar para outros profissionais também interessados no assunto. O ativo imobilizado é um conjunto de bens que tem por objetivo a operação ou a comercialização de produtos e serviços de uma empresa. O ativo imobilizado é classificado no grupo do balanço patrimonial do ativo não circulante, subdividido em dois grandes grupos: custo de aquisição e depreciação acumulada. Ambos são subdivididos em contas específicas, como edifícios, terrenos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, equipamentos de informática, veículos, obras e andamento. Quando os gestores da empresa definem a necessidade da realização de um projeto patrimonial, é importante estar claro quais são os objetivos desse controle patrimonial. Será apenas o controle físico dos bens ou também o controle físico monetário? É importante estar atento que o planejamento é fundamental para o sucesso. Uma vez definido ou planejado de forma incorreta, ou deixando de lado algumas etapas, o risco desse projeto vir a não dar certo é grande. Um outro detalhe importante é saber se, independente de ser feito inventário ou inventário e avaliação, se todo esse trabalho, todo esse levantamento será ajustado à contabilidade. Se os números apontados ou os bens levantados no controle patrimonial serão cruzados e amarrados com a contabilidade. Um outro ponto importante é com relação aos ativos que farão parte desse projeto. Serão todos os bens que existem na empresa ou apenas os bens com grande valor monetário? O CPC 27 é muito claro quando define o corte com relação a valores. No CPC 27 é definido que bens acima de R$ 1.200 não podem ser deixados de ser tratados como ativo imobilizado. Entretanto, há empresas que ativam bens com valores inferiores. O CPC 27 determina que superior a R$ 1.200 devem obrigatoriamente fazer parte do ativo imobilizado. Um outro ponto é com relação às unidades que serão levantadas. Quando falamos unidades, são as unidades físicas da empresa, filiais, outros CNPJs, outras plantas. É importante que todo esse desenho, todo esse planejamento contemple essas unidades. Isso porque, uma vez que a empresa opte em fazer o ajuste contábil, unidade alguma pode ficar de fora. Do contrário, o ajuste vai ser feito de forma incorreta e bens poderão ser deixados de lado. Quem irá realizar esse projeto? Muitas empresas, buscando reduzir custos e despesas, optam em colocar uma equipe própria para realizar o projeto patrimonial. Muitas vezes, profissionais que nunca vivenciaram situação semelhante ou fizeram uma única vez. O risco desse projeto ser deixado de lado ou mesmo concretizado sem a credibilidade devida é grande. Isso porque, com certeza, ocorrerão processos em que a equipe irá se deparar com obstáculos e, caso não haja experiência e vivência em outros projetos, não saberão a forma correta de resolver, de solucionar tal situação. Quando se contrata uma empresa especializada em gestão patrimonial, com uma equipe de profissionais qualificados, a situação é totalmente diferente. Profissionais que já vivenciaram situações semelhantes e muitas vezes até mais complexas
em outras empresas e saberão conduzir da melhor forma possível, superando qualquer obstáculo, qualquer desafio, qualquer impasse que venha a ocorrer no decorrer do projeto. É fundamental contar com profissionais que já vivenciaram projetos de inventário e avaliação para dar o melhor respaldo e o andamento correto no projeto do inventário e da avaliação patrimonial de sua empresa. Um outro fator também importante é com relação a quais informações serão catalogadas em todo o processo. É importante que a empresa defina as informações que tem por interesse receber e a equipe que irá realizar, tendo experiência em projetos patrimoniais, ajuste com as informações normais utilizadas no mercado. Dessa forma, uniformiza-se as informações e pode-se então colocar em prática o levantamento patrimonial. E é importante que, para enriquecer todo esse projeto, adicionar a cada item fotos digitalizadas com certeza fará toda a diferença no projeto, pois além das informações catalogadas, a empresa também terá a foto do ativo que irá documentar e facilitar a identificação caso necessário. Com relação às placas de inventário, esse acaba sendo um detalhe importante que empresas buscando reduzir custos deixam passar e muitas vezes compromete a precisão do projeto. Quando falamos em placas de ativo imobilizado, é importante saber o tipo de ativo que será inventariado. Serão móveis e utensílios, máquinas, onde esses bens estão alocados, expostos ao tempo, a altas temperaturas. Tudo isso é importante estar claro para poder definir o tipo de placa, se serão placas de alumínio flexível, placas plásticas ou mesmo placas em aço inox, que tem uma durabilidade muito maior e também um custo um pouco mais alto e deve ser utilizada somente se houver a necessidade. Outro ponto importante com relação às placas é a tecnologia que será utilizada. A empresa usa ou tem intenção de utilizar a tecnologia RFID? Caso seja de interesse, as placas de RFID são uma tecnologia totalmente diferenciadas e devem ser produzidas parte para bens metais e parte para bens não metais. Há também as placas com QR Code e o código de barras. São as mais comuns utilizadas no mercado. E para concluir a questão das placas, um ponto importante é o volume de placas a ser produzido. Muitas vezes as empresas, sem saber a quantidade exata de ativos, compram uma quantidade limitada de placas. Esse erro sua empresa não pode cometer. O ideal, em razão das placas terem um valor insignificante diante do projeto, é comprar uma quantidade bem superior ao número de ativos. Isso porque, no decorrer do projeto, não podemos deixar faltar placas. Caso isso ocorra, o processo deverá ser paralisado e aguardar a confecção de novas placas. Isso pode levar dias e semanas. E durante essa paralisação poderá ocorrer movimentação de ativos, onde se perde a precisão de todo esse processo de inventário. Bens em poder de terceiros ou bens de terceiros em nosso poder. É importante saber diferenciar essa situação e saber também definir se existem ativos em poder de terceiros, clientes, parceiros, funcionários ou fornecedores. Isso é muito comum. E caso esses bens tenham uma representatividade monetária, ou seja, tenham um valor alto, é fundamental que esses ativos sejam inventariados, sejam validados. Caso contrário, caso os bens que estejam em poder de terceiros não tenham um valor contábil alto, a evidenciação desses bens pode ser feita por meio da circularização, um procedimento aceito pelas principais auditorias, que é muito comum utilizado, desde que de forma padronizada. Quando o inventário é feito dentro da empresa, é importante que tenham colaboradores profissionais que conheçam todo o histórico dos ativos e saibam diferenciar caso um bem que
que esteja na planta da empresa não seja de sua propriedade, evitando com isso o emplaquetamento e o inventário desse bem como se fosse da empresa. Ao final do projeto, quando for feitos os ajustes contábeis, esse bem não será considerado nesses ajustes. A conciliação físico-contábil. Esse processo, quando o inventário é realizado pela equipe própria, acaba sendo deixado de lado sem sequer ser percebido. A conciliação é fundamental no processo de inventário e avaliação patrimonial. A conciliação consiste em cruzar as informações que a empresa detinha antes do inventário, seja essa informação contábil ou extracontábil, com as informações catalogadas no levantamento físico. Dessa forma é possível identificar quais bens ficaram de fora. Isso é importante para evitar que bens de grande valor sejam esquecidos ou mesmo estejam em outra localidade e não foram evidenciados no levantamento físico, entretanto, fazem parte do patrimônio da empresa. Por meio da conciliação, é facilmente identificável situações como essa, e o processo de conciliação não pode ser deixado de lado no projeto completo de inventário e avaliação patrimonial. Após o processo de conciliação, é fundamental realizar o saneamento. E o saneamento deve ser realizado pela equipe que conduziu o projeto de levantamento físico, juntamente com profissionais da empresa, profissionais que conhecem a empresa, para identificar os principais ativos que ficaram de fora, como sobras físicas e sobras contábeis, e validar se realmente os mesmos não existem mais, são sobras contábeis, não fazem mais parte do patrimônio da empresa, e também os bens que foram identificados no levantamento físico e não constavam na contabilidade. Os mesmos são ativos da empresa. Realizar a valorização dos ativos é importante, mesmo que a empresa não tenha a intenção de fazer o ajuste contábil desses valores. Isso porque, em razão da depreciação que ocorre mensalmente, o valor do patrimônio da empresa acaba se distorcendo diante da realidade. Por meio de um processo de avaliação patrimonial, apurando-se o valor justo é o valor obtido por meio de pesquisa de mercado, onde fazemos o levantamento de bens com as mesmas características dos bens inventariados e aplicamos nesse ativo a depreciação técnica. Dessa forma, obtém-se então o valor justo de mercado e tenha certeza que será diferente do valor contábil. Em empresas que detêm ativos com vários anos, com certeza o valor contábil está próximo a zero. Diante da avaliação patrimonial, a empresa poderá ter a ideia de fato de qual o valor justo desses bens. A avaliação da vida útil é muito utilizada para a definição de novas taxas de depreciação. Esse é um conceito que vem sendo cada vez mais assumido no mercado. A depreciação determinada pela Receita Federal em instruções normativas deve ser utilizada exclusivamente para definir a depreciação fiscal e a mesma ser utilizada na apuração do imposto de renda e da contribuição social. Quando falamos na tomada de decisão, na apuração dos valores, na formação dos custos de produtos e serviços, é fundamental utilizar a depreciação por meio da vida útil. E essa é obtida fazendo-se pesquisas em manuais de produto ou mesmo em tabelas de órgãos técnicos, como a ABNT e o IBAP, que definem a vida útil de ativos, e a vida útil remanescente é apurada por meio dessas tabelas, além de uma classificação que nossa equipe fará em cada um dos ativos com seu estado de conservação. Isso é fundamental para definir a vida útil remanescente de cada um dos ativos e, dessa forma, a sua empresa redefinir os números da depreciação. Um outro item importante com relação à avaliação patrimonial é o teste de recuperabilidade, o teste de impairment. Isso é fundamental para empresas que são tributadas pelo lucro real e também empresas que são auditadas. Isso porque a Lei 6.404/76 determina que, caso haja
alterações relevantes no mercado, na continuidade dos produtos, mudanças tecnológicas, variações cambiais ou outras mudanças que possam comprometer o valor dos bens, a empresa realize o teste de recuperabilidade dos ativos. O que é esse teste? Esse teste tem por objetivo fazer a avaliação por dois critérios: a avaliação do valor justo de mercado ou a avaliação do valor em uso. Por meio desses dois critérios de avaliação, o maior dos dois chamamos de valor recuperável do ativo. E esse valor recuperável deve ser comparado ao valor líquido contábil. Caso o valor líquido contábil esteja superior ao valor recuperável, será então necessário que sua empresa realize o ajuste de impairment. Do contrário, nada deverá ser feito. Mas todo esse cálculo deverá ser apresentado a empresas de auditoria para mostrar que a empresa está reportando no balanço patrimonial informações consistentes. Uma observação importante na questão do ajuste de impairment. É importante ficar atento que essa despesa contabilizada no resultado da empresa é indedutível para fins de imposto de renda. Há muitas empresas que acabam se beneficiando de forma incorreta do ajuste de impairment. O mesmo é indedutível. Ao final de todo esse processo, tanto do levantamento patrimonial, do inventário, da conciliação e após isso, a avaliação patrimonial, é importante que de posse de todas essas informações, do laudo do inventário e avaliação, do relatório analítico item a item, das fotos digitalizadas, que a empresa consolide essas informações e possa então colocar em prática os ajustes contábeis. Os ajustes têm por objetivo deixar os números apurados no controle patrimonial de acordo com os números da contabilidade. Com certeza, os ajustes devem ser, após análise, os menores possíveis, exceto se a empresa nunca realizou tal inventário ou se o mesmo foi realizado há anos. Com certeza, quanto maior a distância entre um inventário e outro, a probabilidade dos ajustes serem maiores é grande. Mas o importante nesse momento é colocar a casa em ordem. E finalizando o processo, é importante que a empresa contratada para realizar todo esse processo de inventário e avaliação patrimonial dê o devido suporte, tanto à contabilidade, controladoria, como também à auditoria, caso a empresa seja auditada, demonstrando e esclarecendo as informações contidas nos laudos e nos relatórios, os critérios utilizados e as inconsistências identificadas. Isso para que a empresa possa fazer uma revisão de seus procedimentos e conduzir da melhor forma possível. A AXS Consultoria Empresarial está há mais de 10 anos realizando projetos de inventário e avaliação patrimonial para empresas em todo o território nacional, empresas do segmento de serviços industrial e comercial, independente do volume de ativos. Nossos trabalhos são realizados por meio de ferramentas tecnológicas, aplicativos e software. E buscamos atender normas técnicas da ABNT, do IBAP e também a legislação contábil por meio do CPC 01 e do CPC 27, além da legislação 6.404 e 11.63807. AXS Consultoria Empresarial.